Se sua esposa saísse de casa às 22 horas, você ficaria preocupado? Eu não, porque posso simplesmente ligar o noticiário local para vê-la. Minha esposa, Mandy White, é co-âncora do noticiário noturno em uma das principais estações de Pittsburgh. Inteligente, deslumbrante e com um carisma que ilumina a tela, Mandy já é um grande nome localmente, e as pessoas dizem que ela está destinada a um mercado maior, talvez até Dallas ou Los Angeles. Fala-se até de uma oferta potencial em Nova York, o objetivo final dos âncoras. Eu sou Elliot Foster, e Mandy manteve seu nome de solteira para sua carreira profissional, como muitos âncoras fazem, para manter aquele limite claro entre sua persona no ar e sua vida privada. Tenho muita sorte de ser seu marido, e sinto isso todos os dias. Nós nos conhecemos como calouros na Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill. Ela estava estudando radiodifusão, e eu estava profundamente envolvido em marketing. Foi em uma festa de fraternidade que a vi pela primeira vez, alta, loira, cativante. Embora eu nunca tenha sido modelo ou atleta, eu era extrovertida, e para minha surpresa, nos demos bem. Nós namoramos constantemente, com alguns solavancos ao longo do caminho, até mesmo terminando brevemente por 2 semanas. Lembro-me de correr pelo campus para reconquistá-la, apenas para vê-la correndo em minha direção, era como algo saído de um filme. No nosso último ano, estávamos profundamente apaixonados, noivos e morando juntos fora do campus. Mas nós adiamos o casamento, até depois da formatura, para que ela pudesse ter a grande celebração que sua família queria. Nós nos casamos apenas uma semana depois da formatura, em uma pequena capela no campus. Mandy conseguiu uma posição de âncora do clima de fim de semana em Augusta, não um papel importante, mas foi seu primeiro passo na porta. Enquanto isso, comecei em uma pequena agência de publicidade para ganhar experiência. A carreira de Mandy decolou rapidamente. Em um ano, ela recebeu uma oferta de emprego de reportagem em uma grande estação em Colômbia. Nós nos mudamos para lá, e fui contratado por uma empresa de publicidade maior. Mandy prosperou, eventualmente se mudando para uma posição de âncora de fim de semana, e depois para uma posição de co-âncora, em tempo integral, para o noticiário noturno. O anúncio de sua gravidez impulsionou sua popularidade, e quando nossa filha, Emma, nasceu, foi praticamente um evento comunitário. A estação até exibiu uma curta série sobre a jornada de Mandy para a maternidade, e mais tarde, ela ganhou um Emmy regional por isso. Por fim, ela recebeu uma oferta de uma posição de co-âncora na principal estação de notícias de Pittsburgh, a KTR, que sabíamos que poderia abrir portas para oportunidades ainda maiores. A mudança de Colômbia para Pittsburgh não foi fácil. Eu estava estabelecida no meu trabalho e amava nossa vida no sul. Mas com alguma orientação de colegas e apoio da estação, encontrei uma boa posição em uma agência de publicidade de ponta em Pittsburgh. A gerência da estação até nos conectou com um corretor imobiliário de primeira linha que nos ajudou a encontrar uma bela casa em Greenfield, junto com uma ótima creche para Emma. Surpreendentemente, nos adaptamos à nossa nova vida mais rápido do que o esperado. Nossa rotina diária não é exatamente típica. Eu acordo cedo, faço café da manhã e vou para o trabalho, deixando Mandy e Emma ainda dormindo profundamente. Mandy passa as manhãs com Emma antes de deixá-la na casa da senhora Anley, uma mulher maravilhosa que administra uma pequena creche que apresenta às crianças conceitos básicos que elas encontrarão no jardim de infância. Pego Emma depois do trabalho, cuido do jantar, da hora do banho e das histórias de ninar antes de finalmente poder relaxar no sofá. A agenda de Mandy, no entanto, é exaustiva. Ela está na estação às 15 horas para se preparar para a transmissão noturna às 18 horas e novamente às 22 horas. Ultimamente seu chefe, Jason Fields, começou a fazer reuniões após o programa tardio para revisar a transmissão, o que significa que ela está em casa ainda mais tarde. A competição no mercado de mídia de Pittsburgh é intensa, e eu entendo tão bem quanto qualquer um porque as classificações são importantes. Mas, como seu marido, sinto falta do nosso tempo juntos. Nós dois trabalhamos muitas horas, e às vezes, parece que somos mais como colegas de quarto amigáveis do que um casal. Tentamos reservar os fins de semana para o tempo em família, mas com as aparições públicas de Mandy, nossas agendas raramente se alinham.
Sei que é difícil para ela também, sempre que toco no assunto, ela evita a conversa. É complicado. Nós conversamos sobre esses desafios antes de nos casarmos, e eu concordei em apoiar a carreira dela, especialmente considerando que muitos dos nossos amigos também fazem malabarismos com empregos exigentes. Ainda assim, a frustração acabou aumentando. Durante o almoço um dia, acabei confidenciando ao meu amigo Bill Corbin, que trabalha como diretor de mídia na minha agência. Bill é um homem de família com uma filha um pouco mais velha que Emma, e nos tornamos próximos ao longo do tempo. Enquanto falávamos sobre a vida e a família, de repente me vi dizendo: "Cara, eu queria ter o que você tem." Bill olhou para mim, preocupado. "As coisas estão difíceis, Elliot?" Antes que eu percebesse, eu estava despejando tudo. Sou casado com uma das mulheres mais incríveis da indústria de notícias, admito, mas quase não a vejo. Os fãs dela provavelmente a veem com mais frequência do que eu. Bill balançou a cabeça com simpatia. "Cara, isso é difícil, Elliot. Por que não planejar uma escapada, só vocês dois? Tenho certeza de que Emma adoraria passar um tempo com seus pais por alguns dias." Pensei sobre isso e disse: "Bem, eu considerei, mas Mandy diz que Jason Field se está pressionando-os para manter as avaliações altas. Ele está preocupado que até mesmo uma pequena pausa possa prejudicar a audiência deles de maneiras das quais eles não possam se recuperar." "Escute", Bill respondeu, "eu conheço o Jason. Ele é ambicioso, claro, mas também é razoável. Por que você não conversa com ele? Talvez ele possa ajudar a arranjar um tempo para você e Mandy." "Não sei, Bill", suspirei. "Mandy ficaria furiosa se descobrisse que falei com o chefe dela sobre isso." "Ela não precisa saber", Bill sugeriu. "Jason vai passar na agência amanhã para uma reunião, você pode encontrá-lo depois." "Não gosto da ideia de misturar minhas preocupações pessoais com o trabalho", admiti. "Não seja bobo, é só um bate-papo informal depois de uma reunião preliminar." "É uma oportunidade perfeita", Bill encorajou. Naquela noite, Mandy chegou em casa ainda mais tarde do que o normal. Ela não me acordou do sofá onde eu tinha adormecido e eu me vi rastejando na cama ao lado dela em algum momento da manhã, lamentando não ter nem conseguido dizer boa noite. Determinado a mudar as coisas, fiquei de olho na sala de conferências no dia seguinte, quando a reunião de Jason terminou. Acenei para ele e ele pareceu alegre. "Ei, Elliot! Como está o marido da minha âncora de notícias favorita?" Ele brincou. "Ei, Jason! Tem um minuto?" Eu perguntei. "Claro. O que está em sua mente?" Ele respondeu. Respirei fundo e disse: "Preciso que você dê um pouco de espaço para Mandy respirar. A carga de trabalho está desgastando-a, e é difícil para nós dois." A expressão de Jason mudou para preocupação. "Ela mencionou algo para você?" "Não, ela adora", respondi. "Mas, honestamente, sou eu que estou lutando. Eu quase não a vejo mais." Ele relaxou um pouco, rindo. "Você sabia que o trabalho era exigente quando se casou com ela, Elliot." "Verdade, mas todas essas aparições extras e reuniões tarde da noite estão tomando o nosso tempo", expliquei. "Tudo bem, entendi. Talvez tenhamos exagerado um pouco", admitiu Jason. "Vou ver se podemos aliviar as aparências, e você pode esquecer as reuniões pós-show. Elas têm sido desnecessárias desde a última atualização de classificação. Você as viu? Estamos muito à frente da concorrência e a gerência está animada." Com um tapinha reconfortante nas costas, ele foi para sua próxima reunião. Depois que ele saiu, eu mesmo verifiquei as avaliações, notando que os últimos números foram realmente divulgados há um mês. Se Jason não tinha tido uma reunião desde então, por que Mandy ainda estava chegando em casa tão tarde? O pensamento me perturbou, embora eu rapidamente tenha afastado a ideia de que ela pudesse estar escondendo algo. Eu sabia que Mandy me amava e não arriscaria nosso casamento. Poderia haver muitas outras explicações, cartas extras de fãs, algum tempo de relaxamento tarde da noite, mas esses pensamentos não trouxeram muito conforto. Mais tarde, Bill enfiou a cabeça no meu escritório. "Ei, eu vi você falando com Jason. Você teve algum alívio?" Eu hesitei. "Ainda não tenho certeza, Bill. Acho que não vou saber até falar com Mandy." Ele me lançou um olhar perplexo, mas não insistiu mais. "Tudo bem, Elliot.
Me avise se houver algo que eu possa fazer. O resto do dia, eu segui os movimentos, mas minha mente estava nos comentários de Jason e nas razões de Mandy para suas horas tardias. Pensei em confrontá-la, mas fiquei preocupada em acabar, parecendo tola, se houvesse uma explicação simples. Trazer um caso sem causa poderia prejudicar nosso relacionamento, mas não fazer nada parecia fraqueza. Quando saí do trabalho para buscar Emma, eu não estava mais perto de uma solução. Felizmente, a energia ilimitada da minha garotinha tirou minha mente das coisas por um tempo. Naquela noite, enquanto eu ali ia dormindo, ela se agarrou a mim, sentindo meu desconforto. Assim que ela adormeceu, senti lágrimas nos olhos, imaginando o quão devastador um divórcio seria para ela. Fiquei acordado, mudando de canal, até o noticiário passar. Assistir Mandy na tela me lembrou o quanto eu a amava, e eu me assegurei de que ela nunca me trairia. Mas quando ela finalmente entrou pela porta depois da meia-noite, sua desculpa me fez parar. Ah, eu não sabia que você ainda estava acordado, ela disse surpresa. Eu só queria te ver, respondi, abraçando-a. É tarde da noite. Ela me deu um beijo rápido. Sim, desculpe, Jason nos atrasou de novo, com uma dessas avaliações pós-show. Ela foi para o andar de cima, e eu congelei. Eu sabia por Jason que ele não fazia nenhuma avaliação há um mês. Tentei ignorar, mas a dúvida surgiu. No dia seguinte, convidei Bill para almoçar comigo, e ele concordou, sentindo minha necessidade de uma conversa séria. Fomos de carro até um restaurante tranquilo, longe do escritório. Depois que pedimos, Bill quebrou o silêncio. É Mandy, não é? Suas palavras atingiram o alvo, e eu não consegui me segurar. Deixei sair todos os meus medos e frustrações, me sentindo surpreendentemente vulnerável. Cara, eu sempre pensei que você e Mandy tinham o casamento perfeito, Bill disse, balançando a cabeça. Sim, eu também, eu respondi calmamente. O que você vai fazer? Ele perguntou, e sua pergunta ajudou a esclarecer meus pensamentos. Acho que preciso ir até a delegacia, ver por mim mesmo. Se eu estiver errado e tudo for inocente, vou embora em silêncio. Mandy nunca vai saber. E se você estiver certo? Bill perguntou gentilmente. Eu não tinha uma resposta. Eu vou lidar com isso, mas pelo menos eu vou saber. É melhor do que essa incerteza constante. Ele olhou para mim pensativamente. E quanto a Emma? Eu já pensei nisso, eu disse. Vou ligar para a senhora Anley e perguntar se ela pode ficar com Emma um pouco mais hoje à noite. Ela já se ofereceu antes, então deve funcionar. Depois do almoço, me sentindo um pouco mais resolvido, voltei para o escritório. Apesar da minha ansiedade, ter um plano me pareceu estranhamente calmante. A senhora Anley concordou em ficar com Emma até às 23 horas, e eu paguei a ela um extra para tornar a noite divertida para Emma com pizza e jogos. Às 22 horas, finalmente fui para a estação. Àquela altura, não haveria muitas pessoas por perto, provavelmente apenas alguns operadores de câmera e um engenheiro. Quando cheguei, porém, percebi meu erro. Jeremiah, o vigia noturno, estava de plantão. Ele me reconheceu, então entrar foi fácil, mas tive que assinar o registro de visitantes, eliminando qualquer tentativa de discrição. Boa noite, Sr. Foster, Jeremiah cumprimentou. Aqui para ver as notícias? Sim, respondi, tentando soar casual enquanto fazia o login. O olhar simpático de Jeremiah me pegou desprevenido. Nenhum problema hoje à noite, certo? Não, claro que não, murmurei, indo em direção ao estúdio. Ele sabia de alguma coisa. Enquanto eu espiava pelas cortinas blackout, vi Mandy saindo do set. Mas em vez de ir para o camarim, ela foi em direção ao camarim, que normalmente era usado para convidados. Mandy abriu a porta, e uma luz lá dentro iluminou brevemente a figura de um homem antes que a porta se fechasse. Meu coração estava batendo forte. Se eu invadisse e tudo fosse inocente, Mandy nunca me perdoaria. Mas se eu ficasse do lado de fora, nunca saberia a verdade. Então me lembrei que Mandy uma vez me mostrou uma pequena janela de observação que poderia me dar uma visão mais clara do interior da sala. Verifiquei as horas, já eram 10h45, e eu precisava sair logo para pegar Emma. Olhando pela janela, vi Mandy envolvida em um abraço caloroso com um homem.
Gravei a cena no meu telefone, a luz fraca refletindo sua lingerie preta contra sua pele. Por mais que eu quisesse confrontá-la naquele momento, eu tinha que pegar Emma. Corri para o saguão, acenei para Jeremiah, o segurança, e fui para fora. Desculpe por isso, Sr. Foster, Jeremiah disse calmamente, e senti uma pontada de realização. Todo mundo sabia, exceto eu? Dirigi rapidamente para a casa da senhora Anley, onde ela me deixou entrar, e encontrei Emma dormindo. Enrolei-a num cobertor, agradeci à senhora Anley, que me lançou um olhar preocupado e perguntou: Você está bem, Sr. Foster? Só então percebi que tinha lágrimas no rosto. Ah, não é nada, só algo no meu olho, respondi. Carregando Emma até seu quarto em casa, a acomodei, seu rosto inocente contrastando com a turbulência que eu sentia. Sentei-me na cozinha com uma cerveja, perdida no silêncio, pesada com a lembrança do que tinha visto. Minha mente voltou para a morte da minha avó, uma lembrança aprofundada pelo silêncio. Mandy finalmente chegou por volta da 1 da manhã, acendeu a luz e me viu sentada ali. Elliot? Onde você está fazendo? Ela perguntou, parecendo surpresa. Eu estava esperando por você, eu respondi calmamente. Jeremiah disse que você veio ao estúdio, ela continuou, olhando ao redor. Está tudo bem com Emma? Ela está bem, a senhora Anley aguardou para mim, e ela está dormindo lá em cima, eu respondi. Ela parecia confusa. Se você veio até a estação, por que não veio ao meu escritório? Eu me acalmei, sentindo o peso do que eu estava prestes a dizer. Eu vi você hoje à noite, Mandy. Eu vi você entrar no Green Room com Paul Michaels. Minha voz vacilou. A isso? Nós só tivemos uma reunião rápida depois das notícias, ela respondeu casualmente. Eu a encarei. Eu vi do que se tratava aquela reunião, Mandy. Eu até vi sua lingerie nova. Eu a vi se mexendo desconfortavelmente. Elliot, eu sinto muito, ela finalmente disse, seu tom mal passando de um sussurro. Você se arrepende de ter feito isso, ou só se arrepende de ter sido pega? Eu exigi, sentindo minha frustração aumentar. Ela olhou para baixo. Lamento que você tenha descoberto dessa forma. Senti meu coração cair. Você está me deixando por ele, não está? Ela caiu de joelhos, pegando minhas mãos. Não, querida, não é nada disso. Isso é só uma aventura. Vai acabar logo, e as coisas podem voltar ao normal. Eu olhei em choque. Você não está planejando parar? Você vai continuar com isso? Eu perguntei, mal acreditando em suas palavras. Isso não significa nada, Elliot. Apenas deixe-me me divertir, e eu voltarei para você, ela respondeu com um tom desdenhoso. Fiquei de pé, a raiva fervendo. Você realmente espera que eu fique bem em ser traída? Ela se levantou, seu olhar frio e firme. Elliot, você realmente não tem nada a dizer. Eu sou seu marido, Mandy. Se você não parar, eu vou pedir o divórcio. Eu esperava que isso a fizesse ver a gravidade da situação. Ela me olhou com um olhar calculista. Isso não é do seu melhor interesse, Elliot. Você perderá a custódia de Emma e da maioria dos nossos bens. O tribunal não vai se importar com o caso, eles vão se concentrar no que é melhor para Emma, e eu vou ficar com a custódia. Você vai vê-la nos fins de semana, talvez em alguns feriados. Eu me senti impotente. Você é quem está trapaceando, protestei. Este é um estado sem culpa, Elliot. O tribunal não vai se importar com isso. Vá perguntar a um advogado se você não acredita em mim, ela disse, seu tom resoluto. Enquanto ela beijava minha cabeça e subia as escadas, eu estava sentado lá, sentindo tudo, raiva, tristeza, descrença. A mulher que eu achava que conhecia estava dizendo que continuaria me traindo e esperava que eu simplesmente aceitasse. Finalmente, me arrastei para a cama, minha mente correndo até que eu adormeci, exausto. Acordei cedo na manhã seguinte, fazendo as coisas, me preparando. Pensei em todas as ideias malucas que passaram pela minha cabeça, fugindo, sacudindo Mandy para acordá-la, pegando Emma e nunca olhando para trás. Mas enquanto eu observava Emma dormindo pacificamente, eu sabia que não podia fazer nada imprudente. Eu tinha que colocá-la em primeiro lugar. No escritório, eu devo ter parecido horrível, porque Bill percebeu imediatamente. Você está bem, Elliot? Quando não respondi, ele fechou a porta.
O que está acontecendo? Contei a ele tudo sobre a noite passada. Bill ficou sentado em silêncio, atordoado. Ela está realmente pedindo para você apenas tolerar isso? Ele finalmente perguntou, chocado. Sim, eu respondi, me sentindo derrotado. É como se ela fosse uma pessoa completamente diferente. Bill se inclinou, seu tom firme. Você precisa cuidar de si mesmo. Primeiramente, consulte um advogado. Descubra quais direitos você tem. Não conheço nenhum advogado aqui, admiti. É aí que eu entro, Bill disse com um sorriso. Meu colega de quarto da faculdade é advogado. Vou ligar para ele. Ele voltou logo, me entregando um horário e endereço para aquela tarde. O advogado ouviu minha história e então explicou como as coisas funcionam em um estado sem culpa. O tribunal não olha para quem é o culpado, eles focam na divisão de propriedade e no bem-estar da criança. Então, o que isso significa para mim? Eu perguntei. Resumindo, Mandy ficará com a custódia, a menos que você prove que ela é inapta. Você terá direito de visita, mas ela será a guardiã principal de Emma, e você pagará a pensão alimentícia, mesmo que Mandy ganhe mais, ele explicou. E a casa? Perguntei, esperando um pequeno adiamento. É considerada propriedade conjunta. O tribunal normalmente prefere que a criança fique na casa. Então, ela provavelmente ficará com ela até Emma completar 18 anos. Nesse ponto, você pode vendê-lo e dividir o patrimônio. Mas e se Mandy aceitar um emprego em outro mercado? Eu pressionei. Então você poderia argumentar para vender a casa. Mas até lá, fica, ele respondeu. Derrotado, percebi que Mandy sabia disso o tempo todo. Dirigindo de volta, me senti preso. Bill olhou para mim e entendeu. Isso não é justo, murmurei. É ela quem está fazendo isso, e ainda assim sou eu quem está preso. Bill colocou uma mão no meu ombro. Nem brinque sobre fazer algo precipitado, Elliot, ele avisou. Não quero testemunhar que você fez ameaças. Eu entendo, eu disse, sentindo o peso de tudo isso. Mas parece que ela está pairando sobre mim como uma âncora. Olhando pela janela do escritório, vi um outdoor anunciando Mandy e Paul como a escolha de Pittsburgh para o noticiário da noite. Eu apontei para Bill, frustrado. Não consigo escapar dela, nem aqui. Ele olhou para mim pensativo. Quão desesperado você está para sair dessa confusão? Ele perguntou. Não desesperado o suficiente para fazer alguma loucura, eu disse rapidamente. Não, estou falando de um tipo diferente de plano, ele disse, se inclinando para mais perto. Passamos a próxima hora discutindo sua ideia, e enquanto eu continuava insistindo, perguntando se era mesmo possível, quanto mais falávamos, mais eu percebia que estava sem opções. Ok, Bill, estou dentro, eu disse, sentindo uma mistura de medo e determinação. Naquela noite, peguei Emma e tentei me concentrar em nosso tempo juntos. Eu mantive a TV desligada, não querendo ver Mandy e Paul na tela. Surpreendentemente, Mandy chegou em casa mais cedo, e ela colocou Emma para dormir, lendo suas histórias e rindo juntas como nos velhos tempos. Quando ela desceu, eu a agradeci. Ela sente sua falta, especialmente na hora de dormir, eu disse. Eu sei, Mandy respondeu, quase tristemente. E eu sinto falta dela também. Por um breve momento, pensei que talvez ela estivesse reconsiderando. Mas então ela destruiu essa esperança. Vou tirar férias na semana que vem, ela anunciou. Jason sugeriu isso, já que nossas avaliações são fortes. Tentei soar solidário. Vou verificar com meu chefe e ver se posso me juntar a você. Não, Elliot. Paul e eu vamos. Estamos cansados de ficar escondidos e queremos uma pausa juntos, ela disse sem rodeios. Fiquei sem palavras. Ela continuou, senhora. Anley vai ficar com Emma a semana toda. Só deixe-a e pegue-a. É aqui que estaremos se você precisar entrar em contato comigo. Ela me entregou um papel, então beijou minha testa como se eu fosse uma criança, dizendo, obrigada por cuidar de tudo, querida, antes de subir as escadas. Fiquei ali sentada, tremendo de raiva. Isso estava além da humilhação. O plano maluco de Bill parecia a única maneira de recuperar minha dignidade. Saí do trabalho mais cedo naquela sexta-feira, sabendo que Mandy voltaria para casa para fazer as malas para sua viagem com Paul.
Eu tinha combinado que a senhora Anley ficaria com Emma durante a noite para que ela não testemunhasse nenhuma discussão ou tensão. Quando o carro de Mandy chegou, eu já estava esperando na sala de estar. Ao me ver ali, ela parou no meio do caminho. Elliot, o que você está fazendo aqui? Emma está bem? Ela está bem, respondi, tentando manter meu tom firme. Ela vai ficar com a senhora Anley esta noite. Ela parecia confusa. Então por que você está aqui? Eu queria pedir para você não ir embora com Paul, eu disse a ela diretamente. Sua expressão mudou para irritação, e ela colocou as mãos nos quadris. Elliot, eu disse a você, estou tendo um caso com Paul. Quando voltarmos, isso vai acabar, e tudo vai voltar ao normal. Você só precisa ter paciência. E os nossos votos? Perguntei, minha voz rouca. O compromisso que fizemos um com o outro, de deixar todos os outros para trás. Ela suspirou, revirando os olhos. Aqueles votos eram de uma época diferente, Elliot. Ninguém mais acredita nessas bobagens. Mas isso é infidelidade, Mandy, eu disse, mal conseguindo controlar minha raiva. Você está desonrando o nosso casamento. Se eu quiser ficar com Paul, eu ficarei, ela respondeu friamente. Isso não tem nada a ver com você e eu. Não pude acreditar na resposta dela. E seus fãs, Mandy? O que eles pensariam se soubessem? Ela soltou uma risada curta e desdenhosa. Não me importa o que eles pensam, Elliot. Em 1 ano ou mais, vou deixar esta cidade para um mercado maior. O que as pessoas aqui pensam não significa nada para mim agora. Suas palavras doeram profundamente, e eu percebi o quanto ela havia mudado. Eu não conseguia reconhecer a mulher parada na minha frente. Pare de me importunar, Elliot, Mandy disse bruscamente. Preciso terminar de fazer as malas, ou vou me atrasar. Se você não aguenta me ver com Paul, então vá embora agora. O tom dela era frio, e com o coração pesado, eu assenti, me sentindo derrotado. Desculpe, Mandy, murmurei, virando-me para sair. Fui até um bar local, precisando de uma bebida para acalmar meus nervos. Quando comecei a tomar minha segunda cerveja, Bill entrou. Ei, amigo, ele cumprimentou, olhando-me com preocupação. Como foi? Eu nem sei, Bill. Você teria que ver você mesmo para entender, eu respondi, sentindo uma onda de desamparo. Bem, é exatamente isso que eu planejo fazer, ele disse com determinação. Nós terminamos nossas cervejas e dirigimos de volta para minha casa. Mandy já tinha ido embora quando chegamos, então Bill sentou-se no meu computador, digitando alguns comandos rápidos para puxar as filmagens das câmeras escondidas. Nós assistimos enquanto Mandy rejeitava meus apelos e continuava, falando sobre seus planos com Paul. Que mulher sem coração, Bill murmurou, balançando a cabeça. Então ele a ouviu dispensar seus fãs e falar sobre deixar a cidade, e seus olhos brilharam. Nós a pegamos, Elliot. Isso é ainda melhor do que esperávamos. Bill salvou as gravações em um pendrive e removeu cuidadosamente a cópia de segurança da câmera escondida. Segurando o drive, ele disse, isso deve resolver. No caminho de volta ao bar para pegar o carro de Bill, ele insistiu que eu o seguisse para casa para jantar. Ed fez uma grande refeição. Se você não aparecer, ela vai ficar chateada, ele insistiu. Então, eu o segui, sentindo um lampejo de conforto em sua hospitalidade. Na casa de Bill, Ed me recebeu calorosamente, me dando um abraço gentil que foi cheio de cuidado genuíno. Embora eu mal me lembre da refeição em si, eu podia sentir a preocupação deles na maneira como olhavam para mim. Mais tarde, em sua toca, abrimos uma garrafa de vinho. Ed mal conseguia se conter por mais tempo. Eu simplesmente não entendo Mandy. Ela sempre pareceu tão devotada, e agora, ela está agindo como uma pessoa completamente diferente, ela exclamou, claramente perturbada. O sucesso a mudou, Bill concordou. Ela está convencida de que pode fazer o que quiser. Ed virou-se para Bill com uma expressão séria. Ajude Elliot como puder, ela disse firmemente. Não gosto de tomar partido, mas isso é simplesmente errado. Mandy cruzou a linha, e Elliot merece ficar com a filha. Então, olhando para Bill incisivamente, ela acrescentou, e se você tiver alguma ideia de se desviar com aquelas modelos da agência, você vai ter que lidar comigo. Bill e eu rimos, mas havia uma seriedade subjacente em suas palavras.
Conversamos até tarde da noite, até que eu finalmente desmaiei no sofá deles. Lembro vagamente de Ed me cobrindo com um cobertor, seu toque maternal, me dando uma pequena sensação de paz. Na manhã seguinte, acordei com a luz do sol entrando pela janela e um gosto seco e rançoso na boca. Bill me emprestou uma escova de dentes, e Ed tinha preparado um grande café da manhã, que consegui comer, meu apetite retornando um pouco. Depois do café da manhã, Bill pegou minha mão. Deixe tudo comigo. Apenas pegue Emma e saia daqui pelo fim de semana. Eu te manterei informado, ele disse, tranquilizador. Bill, não sei o que faria sem você, respondi sinceramente, sentindo uma onda de gratidão. Ele dispensou dizendo, é para isso que servem os amigos. Com uma respiração profunda, fui para casa me preparar para uma última conversa difícil. Encontrei o número de Paul e Molly Michael em nossa agenda e liguei para Molly. Oi Molly, aqui é Elliot Foster, o marido de Mandy. Posso ir aí para conversar? Perguntei, esperando que ela não sentisse a tensão em minha voz. Olá, Elliot. Claro, vem aqui, ela respondeu, parecendo hesitante, provavelmente se perguntando por que eu queria falar com ela. No caminho, pensei em como lhe contar. Nunca é fácil revelar algo assim, especialmente para alguém que você mal conhece. Mas Molly tinha o direito de saber. Quando cheguei, ela me cumprimentou e me ofereceu uma bebida. Só água com gelo, por favor, respondi, minha garganta seca de nervosismo. Ela me entregou um copo, e tomei um gole firme. Molly, você sabe onde Paul está? Comecei, mantendo minha voz gentil. Claro, ele está em uma convenção de TV a semana toda. Por quê? Ela perguntou, sua voz estava cheia de preocupação. Sinto muito, Molly, mas Paul não está em uma convenção. Ele está com Mandy. Eles estão tendo um caso lá na costa, eu disse, tentando dar a notícia gentilmente. O rosto de Molly ficou pálido. Não pode ser. Ele me ama. Mandy e eu éramos como irmãs, ela nunca faria isso comigo, ela sussurrou, sua voz tremendo. Eu assenti, entendendo seu choque e dor. Para confirmar o que eu estava dizendo, mostrei a ela a filmagem do vídeo. Enquanto ela assistia, seu rosto ficou vermelho, e ela começou a chorar. Estendi a mão, colocando uma mão em seu ombro, tentando oferecer algum conforto. Sinto muito, Molly. De repente, ela olhou para cima, furiosa. Aquela mulher. Se você a tivesse mantido sob controle, ela parou no meio da frase, vendo minha expressão atordoada. Oh, Elliot, me desculpe. Você também perdeu sua esposa, não é? As palavras dela reabriram minha própria dor, e senti lágrimas ardendo em meus olhos. Nós nos sentamos juntos, compartilhando um breve e quebrado momento de conforto. Finalmente ela perguntou, o que você vai fazer agora? Expliquei minha situação, especialmente em relação à custódia de Emma. Molly, que não tinha filhos, entendeu a dificuldade da minha posição. Nunca imaginei que Mandy pudesse ser tão cruel, ela disse, balançando a cabeça. Vou pedir o divórcio, mas preciso ter certeza de que não vou perder Emma, expliquei. É melhor que você não saiba todos os detalhes, só por precaução. Você não está fazendo nada ilegal, está? Ela perguntou, seu tom preocupado. Não, mas se eu tiver sucesso, Mandy e Paul vão se arrepender do que fizeram, eu respondi, conseguindo um sorriso fraco para tranquilizá-la. E você? Você será capaz de reconstruir com Paul depois disso? Eu perguntei gentilmente. A expressão dela endureceu. Depois de saber o que eles têm feito por sabe-se lá quanto tempo. Não posso ficar com ele. Talvez eu use seu advogado, a menos que você tenha outra sugestão? Eu entreguei a ela as informações de contato do meu advogado. Ligue para ele na segunda-feira e diga que estamos na mesma página, eu disse. Antes de ir embora, pedi um favor a ela. Por favor, Molly, não conte a ninguém sobre isso até que eu lhe diga. Isso pode prejudicar minhas chances de ficar com Emma. Molly me olhou direto nos olhos e assentiu solenemente. Você tem minha palavra, Elliot. Não vou dizer nada. Depois de agradecer, fui até a casa da senhora Anley para pegar Emma. Ela me cumprimentou na porta, pulando animadamente em meus braços. Você se divertiu, querida? Perguntei, sorrindo. Ah, sim, papai.
Comi panquecas no café da manhã e brinquei com bonecas, ela respondeu alegremente. Agradeci à senhora Anley, avisando que Emma não viria na semana que vem. A senhora Anley me lançou um olhar preocupado. Está tudo bem, Sr. Foster? Espero que sim, respondi calmamente, sentindo seu gentil apoio. Enquanto eu colocava Emma no carro, ela olhou em volta e perguntou: Cadê a mamãe? A mamãe teve que viajar, querida, mas nós também vamos para nossa própria aventura, para a fazenda da vovó e do vovô. Os olhos dela brilharam de excitação. Podemos ver os patos e os porquinhos? Ela perguntou ansiosamente. Claro, querida, eu lhe assegurei enquanto começávamos a dirigir. Pensei em deixar um bilhete para Mandy, mas decidi não fazê-lo. A viagem até a fazenda dos meus pais levou pouco mais de 1 hora, e Emma cochilou a maior parte do caminho. Quando chegamos, minha mãe e meu pai estavam esperando, seus rostos se iluminando, enquanto Emma corria para os braços da avó. A mãe a levou para ver os animais, e o pai levou nossas malas para dentro, me dando um olhar preocupado. Ele me serviu um copo de chá gelado, e nos sentamos à mesa da cozinha. Tudo bem, filho, o que está acontecendo com você e Mandy? Ele perguntou, preocupação estampada em seus olhos. Vamos dar uma volta, pai, respondi, sabendo que precisava explicar tudo. Enquanto caminhávamos pela cerca, contei a ele toda a história. Ele ouviu em silêncio, seu rosto revelando seu choque e decepção. Quando mostrei a ele o vídeo da Sala Verde, ele engasgou, murmurando: Não acredito. Ficamos em silêncio por um momento, então ele me puxou para um abraço apertado. Sinto muito, filho. Não consigo imaginar o quanto isso deve doer. Quando voltamos, minha mãe estava chorando. Ela me abraçou com força, sussurrando: Não importa o que aconteça, estamos aqui por você, Elliot. Passei a noite com Emma, sabendo que tinha que permanecer forte por ela. No dia seguinte, fui à igreja dos meus pais, encontrando algum conforto nas palavras familiares e nos hinos antigos. Naquela noite, Bill ligou, e percebi o quão sortuda eu era por ter seu apoio. Você está pronto, Elliot? Ele perguntou, sua voz firme. Uma vez que começamos, não há como voltar atrás. Fiz uma pausa, considerando os riscos. Sim, Bill, respondi, sentindo a determinação crescer dentro de mim. Vamos fazer isso. No dia seguinte, depois que voltamos da igreja, Bill ligou com uma atualização, sua voz soando determinada e firme. Tentei agradecer de novo, mas ele ignorou. Não mencione isso. Você faria o mesmo por mim se as coisas fossem inversas. Então seu tom mudou, ficando mais sério. Tudo bem, Elliot. Você está pronto para colocar esse plano em ação? Lembre-se, não há como voltar atrás. Respirei fundo, pesando os riscos. Mesmo que as coisas corressem perfeitamente, eu sabia que enfrentaria uma batalha difícil. Mas Mandy tinha me humilhado, e eu senti que não tinha escolha. Sim, Bill, eu disse finalmente. Vamos começar. A voz de Bill suavizou um pouco, sentindo minha apreensão. Ed acha que você está fazendo a coisa certa, sabia, ele acrescentou encorajadoramente. Agora, você tem acesso a um computador? Eu ri, apreciando o tom mais leve. Sim, Bill, eu não estou vivendo nos anos 1800, eu respondi. Ótimo. Eu te ligo amanhã com mais informações, ele disse, e eu podia ouvir o leve sorriso em sua voz. Por que não me manda um e-mail com o link? Perguntei, intrigado com sua abordagem. Quero manter isso em segredo. Só espere minha ligação, ok? Ele insistiu. Na segunda-feira de manhã cedo, Bill me ligou com instruções. Quando tiver um momento sozinho, vá ao YouTube e digite KTR Special na barra de pesquisa. Assista e me diga o que achou. Meus pais levaram Emma para passear, então aproveitei o momento, peguei meu laptop e digitei os termos de pesquisa. Entre os resultados, um vídeo intitulado KTR Co-host Mandy White Shares Her Personal Philosophy on Love and Marriage chamou minha atenção. Cliquei, e enquanto a música tema familiar do noticiário de Mandy tocava, uma narração começou. A co-apresentadora do popular News Mandy White da KTR, recentemente, compartilhou seus pensamentos sobre casamento e fidelidade em uma entrevista franca, anunciou a narração.
Senti meu coração bater forte quando o vídeo mudou para Mandy, capturada em nossa própria casa, fazendo comentários desdenhosos sobre votos de casamento. Então a narração retornou perguntando: "O que você pensa sobre casamento, Mandy?" O vídeo cortou para ela dizendo: "Votos estão ultrapassados. Ninguém mais acredita realmente nessas bobagens." Percebi que essa filmagem era uma mistura inteligente de coisas que Mandy tinha me dito em particular. Seu tom desdenhoso em relação aos fãs e à vida na cidade pequena veio alto e claro. O vídeo continuou, mostrando Mandy dizendo: "Se eu quiser ficar com Paul Michaels, eu ficarei. É o que eu quero." Finalmente, a tela mudou para mostrar imagens de Mandy e Paul da Sala Verde, sua intimidade inconfundível. A narração concluiu com uma fala arrepiante: "Agora, os espectadores ficam se perguntando: quem é a verdadeira Mandy White?" O tema familiar do KTR News tocou, mas dessa vez mostrou uma redação vazia, desaparecendo gradualmente, deixando-me com uma estranha mistura de triunfo e tristeza. Eu me inclinei para trás e disquei o número de Bill. "Bem", ele atendeu, quase tonto. "Meu Deus, Bill, você é um gênio. Isso vai destruir sua carreira", eu disse, ainda em choque. "Nada mal, hein?" "Estou bem orgulhoso disso", ele respondeu alegremente. Por um breve momento, senti uma pontada de culpa. Nós fomos longe demais? O tom de Bill ficou sério. "Elliot, ela disse todas essas coisas para você ou não?" "Sim, mas, sem mais", ele interrompeu. "Mandy se transformou em um monstro egoísta, e o mundo merece saber. Você é um cara legal, Elliot. Se não fizer isso, não será você quem sofrerá, será a Emma. Você realmente quer Mandy como modelo para ela?" Suspirei, deixando a verdade penetrar. "Você está certo, Bill. Não há escolha aqui." "Então, o que vem depois?" eu perguntei. "Deveríamos começar a enviar o vídeo por e-mail." "Não precisa", Bill me tranquilizou. "Isso vai se espalhar por si só. Vou avisar alguns tagarelas e em breve, vai se tornar viral. Apenas sente-se." Durante a semana seguinte, tentei manter minha mente longe das coisas, passando um tempo com Emma na fazenda dos meus pais. Ela aprendeu tudo sobre as tarefas da fazenda e até ajudou minha mãe a cozinhar, aproveitando cada momento. A cada dia, Bill ligava com atualizações. Na terça-feira, ele ria ao me contar que Ed tinha ouvido pessoas fofocando sobre o vídeo no trabalho. Na quarta-feira, o Kiwanis Club estava falando sobre isso, e na quinta-feira, um colunista local mencionou isso em um jornal, fechando com: "E a pergunta na mente de todos: onde estão Mandy e Paul?" Quando Bill ligou na quinta-feira à tarde, ele mal conseguia conter sua excitação. "A estação KTR inteira está em pânico, Elliot. Eles estão recebendo ligações de outros veículos de notícias, e ninguém sabe como lidar com isso. Até Jason Fields, o chefe de Mandy, está inacessível nas férias." Na sexta-feira, Bill me direcionou para uma postagem de blog no Gaver.com, que cobria o alvoroço em torno do vídeo. O artigo tinha um link para o vídeo, especulando que poderia haver algumas grandes mudanças na KTR. Naquela manhã, falei com meu advogado para iniciar o processo de divórcio e agendei para Mandy ser notificada no resort de luxo em Santa Ana onde ela e Paul estavam hospedados. Até liguei para Molly, a esposa de Paul, para perguntar se ela gostaria que ele fosse servido ao mesmo tempo. "Não", ela respondeu, com a voz firme. "Eu mesma cuido dele quando ele voltar." Outras estações de TV locais, rápidas em ver uma oportunidade, perceberam a vulnerabilidade da KTR. Bill informou discretamente um produtor da segunda maior estação de Pittsburgh sobre meu pedido de divórcio, o que foi uma notícia suculenta para eles. A estação verificou meu pedido e até descobriu onde Mandy seria notificada. Eles decidiram ir com tudo, enviando uma equipe de filmagem e um repórter principal para Santa Ana no sábado. Na manhã de sábado, Bill ligou com mais atualizações. Jason Fields encurtou suas férias. Ele está correndo de volta e ninguém consegue contatar Mandy ou Paul. A KTR está um caos. Naquela noite, a história estourou como segmento principal na estação do concorrente, um dia de notícias lentas, exceto por isso. A transmissão começou com uma cena de Mandy e Paul no outdoor visível da janela do meu escritório. Por dias,
Os telespectadores de Pittsburgh se perguntaram sobre o paradeiro de Mandy White e Paul Michaels, da KTR. Nós os encontramos em Santa Ana, anunciou o âncora antes de cortar para a filmagem de sua repórter, Mary Brooks, caminhando pela praia em direção a Mandy e Paul, que estavam tomando sol e alheios à sua aproximação. Quando Mary se aproximou, ela gritou: Mandy White, Paul Michaels, vocês podem comentar sobre os rumores sobre o relacionamento de vocês? Os olhos de Mandy se arregalaram, e ela tentou se cobrir apressadamente com uma toalha, enquanto Paul desajeitadamente pegou a dele também. A voz de Mary estava afiada enquanto ela continuava: o que vocês têm a dizer sobre o vídeo que está circulando por toda a internet? Que vídeo? Mandy gaguejou, parecendo confusa. Aquele em que você chamou os espectadores de Pittsburgh de caipiras e admitiu que estava aqui para ter um caso com Paul Michaels, Mary respondeu friamente. Mandy se atrapalhou com as palavras e Paul tentou intervir, mas, naquele momento, um homem de terno se adiantou. Você é Mandy White? Ele perguntou. Instintivamente, Mandy respondeu: sim, sou eu. O homem entregou-lhe um envelope. Senhorita White, você foi intimada. Além disso, seu marido quer que você saiba que as fechaduras da sua casa foram trocadas, e você não é mais bem-vinda lá. O rosto de Mandy empalideceu e então, num lampejo de raiva, ela gritou: aquele filho da... Mas Paul a puxou para longe, levando-a em direção ao resort enquanto as câmeras davam zoom em sua retirada furiosa e manchada de óleo. De volta ao estúdio, o âncora apareceu, resumindo o escândalo: Mandy White e Paul Michaels, encontrados em Santa Ana, agora enfrentam consequências profissionais e pessoais. O marido de White pediu o divórcio e trocou as fechaduras da casa deles. Tentamos contatá-lo para um comentário, mas não obtivemos sucesso. Eles não me contataram porque eu ainda estava na fazenda, passando uma noite tranquila com Emma e meus pais. Bill me contou mais tarde que Mandy, descartando a ameaça de troca de fechadura como um blefe, voltou para nossa casa com Paul, apenas para descobrir que sua chave não funcionava. Uma equipe de filmagem capturou suas tentativas frustradas de entrar. Enquanto isso, Molly entregou os papéis do divórcio a Paul em sua casa, tudo capturado pela câmera. No domingo, Jason finalmente retornou à delegacia, furioso. Quando Paul ligou para se explicar, Jason ordenou que ambos se apresentassem no estúdio imediatamente. Eles tentaram entrar furtivamente pela entrada dos fundos, mas não conseguiram evitar a van de notícias da rede concorrente acampada do lado de fora. Lá dentro, Jason os atacou na frente de toda a equipe. Mandy, lívida, gritou: você não pode fazer isso. Temos contratos. Jason lançou-lhe um olhar frio. Seus contratos têm uma cláusula moral, exigindo que você mantenha certos padrões de comportamento. E você os violou. O que fazemos em particular não é da conta de ninguém. Mandy retrucou. Jason, um católico praticante, olhou-a diretamente nos olhos. Mandy, na igreja hoje, o padre falou sobre a santidade do casamento e o pecado da infidelidade. Ele não mencionou seu nome, mas todos sabiam de quem ele estava falando. Paul zombou. Ninguém se importa com os Estados Unidos. Ah, mas eles se importam, Jason respondeu sarcasticamente, puxando a cortina para revelar o outdoor, agora desfigurado com as palavras: a escolha de Pittsburgh para o noticiário da CEI é uma prostituta. Mandy engasgou, e Jason continuou: suas ações desonraram a estação. Você está fora do ar, com efeito imediato. Você já viu o Frankenstein original? Ele perguntou, enquanto eles estavam em silêncio, estupefatos. Bem, você é o monstro, e Pittsburgh é a multidão furiosa. Se eu fosse você, eu deixaria a cidade. Na noite de domingo, dirigi cautelosamente de volta para Pittsburgh, ouvindo os relatos de sua demissão pelo rádio. Quando cheguei em casa, o frenesi da mídia já tinha diminuído. Na manhã seguinte, um escândalo político tomou conta das manchetes, levando a história de Mandy e Paul para as últimas páginas. Quando levei Emma para a casa da senhora Anley, ela nos cumprimentou calorosamente. Fiquei muito triste em ouvir sobre tudo, Sr. Foster. Espero que você e Emma estejam bem, ela disse gentilmente, embora ela notavelmente não tenha mencionado Mandy.
No escritório, a maioria das pessoas era educada, mas distante, me dando olhares simpáticos, mas evitando qualquer conversa direta. Bill, no entanto, me cumprimentou com um abraço firme. Você é um gênio, eu disse a ele. Esta campanha funcionou perfeitamente. Bem, não poderíamos ter pedido um resultado melhor, admitiu Bill, embora tenha acrescentado, é claro, que nunca podemos falar sobre o que fizemos. Ótimo, respondi. Mandy vai descobrir que fui eu por trás de tudo, mas não quero que você fique no fogo cruzado. Mais tarde naquela semana, meu advogado ligou com notícias inesperadas. Mandy tinha decidido não contestar o divórcio. Por que ela recuaria? Perguntei, surpreso. Ela disse que lutaria comigo. O advogado dela a convenceu a não fazer isso, ele explicou. Ela queria entrar com uma ação reconvencional por invasão de privacidade, mas o caso seria complicado, e ela não é exatamente popular agora. Quanto a Emma, Mandy está desempregada e não tem perspectivas sólidas, então o juiz decidirá a seu favor. E quanto às ameaças dela de levar Emma? Eu pressionei. Ela está saindo da cidade e lhe dará a custódia total, ele respondeu. Ela só quer recuperar seus pertences e falar com você antes de ir. Se ela assinar os papéis, vocês podem conversar. Concordei em encontrá-la no fim da semana. Eu tinha conquistado quase tudo o que queria. Mas a verdade era agridoce. O que eu realmente queria era minha vida de volta, do jeito que era antes de tudo isso acontecer. Ainda assim, eu tinha minha filha, e sabia que era isso que mais importava. Na noite seguinte, juntei-me a Bill e Ed para um jantar comemorativo. Levei champanhe para brindar a eles, e Emma veio junto, cochilando em um dos quartos de hóspedes enquanto conversávamos. Enquanto erguíamos nossos copos, Ed sorriu calorosamente. Para vocês dois, ela disse. Elliot, eu pensei que seu plano era maluco e poderia explodir na sua cara, mas você, ela levantou o copo para mim. Você estava lutando por sua garotinha, e você, ela olhou para o marido, você estava confiante de que conseguiria fazer isso dar certo. Então, obrigada a ambos por ficarem um ao lado do outro, apesar das adversidades. Saúde! Bill e eu brindamos com Ed, sentindo o alívio se instalar. Antes de terminarmos, senti a necessidade de dar uma olhada em Molly Michaels, a esposa de Paul. Ela tinha passado por tanta coisa, e eu não conseguia deixar de me sentir culpado por colocá-la nessa confusão. Paul era o verdadeiro culpado, mas Molly não tinha previsto essa traição. Liguei para ela, e ela me convidou para almoçar, o que me garantiu que ela não guardava rancor. Nós nos encontramos em um lugarzinho tranquilo, e depois que pedimos, perguntei como ela estava. Não muito bem, Elliot, ela admitiu. Um dia estou felizmente casada com um apresentador de TV, e no outro, estou me divorciando de um homem que me humilhou publicamente. Eu sei, Molly. É como uma novela ruim, eu disse com simpatia. Ela perguntou sobre minha situação, e eu compartilhei os resultados do meu pedido de divórcio. Bom, ela disse com um olhar feroz nos olhos. Mandy teve o que merecia. E quanto a Paul? Perguntei. Aquele covarde fugiu da cidade, ela respondeu, sua voz tingida de amargura. Ele disse ao advogado dele para me dar o que eu quisesse. Não sei onde ele está, e honestamente não me importo, exceto que ainda acordo tentando alcançá-lo. É difícil quebrar esses hábitos. Você está bem financeiramente? Perguntei, preocupada. Sim e não. Ele me deixou uma casa, mas é muito grande e vem com uma hipoteca grande. Paul tem que pagar pensão alimentícia, mas não posso contar com isso, ela admitiu. Acho que vou morar com meus pais, encontrar um emprego e começar do zero. Eu me senti péssima por ela. Molly era uma mulher gentil que não merecia nada disso. Pedi que ela mantivesse contato, e concordamos em nos manter atualizadas. O último passo que faltava era a visita de Mandy para recuperar seus pertences. Embora minha raiva tivesse diminuído, eu não estava exatamente ansioso por isso. Ainda assim, eu queria oferecer alguma gentileza, tendo Emma lá para recebê-la. Quando Mandy chegou, saindo de seu SUV alugado, ela franziu a testa no início, mas suavizou quando Emma correu para seus braços. Lágrimas encheram os olhos de Mandy, enquanto ela abraçava nossa filha com força, sussurrando, obrigada. Elas brincaram juntas por um tempo,
e embora a visita fosse para ser curta, decidi deixá-las ter o tempo que precisassem. Depois que Emma mostrou seus brinquedos para Mandy e falou sem parar sobre sua semana, Mandy sugeriu que ela fosse brincar um pouco em seu quarto. Eu vou subir em um minuto, querida. Só preciso falar com o papai primeiro, ela disse. Assim que Emma saiu, o comportamento de Mandy mudou, sua expressão endureceu. Então, você usou nossas conversas privadas para destruir minha vida e me transformar em uma piada. Como você pôde fazer isso, Elliot? Respirei fundo, não querendo reacender o conflito. Mandy, não quero mais brigar. Nenhum de nós ganha se fizermos isso. Fácil para você dizer, ela retrucou. Você me custou meu emprego, minha família, meu futuro, tudo para proteger seu orgulho. Mandy, respondi firmemente, pense nisso. Nada disso teria acontecido se você não tivesse agido de forma tão egoísta. Você trouxe isso para si mesma. Ela parecia querer discutir, mas então Emma chamou do andar de cima, perguntando quando ela acordaria. Mandy parecia dividida, olhando entre mim e as escadas. Depois de um momento, ela foi se juntar a Emma. Enquanto ela arrumava suas coisas, ela manteve Emma por perto, as duas conversando e rindo. Ouvindo suas vozes, senti uma dor de tristeza. Esta seria a última vez que elas teriam esses momentos em nossa casa. Finalmente, Mandy desceu as escadas, malas nas mãos, com Emma atrás. Ela se ajoelhou, segurando nossa filha perto. Mamãe tem que ir, querida, ela disse gentilmente. Vou morar longe, então não vou te ver todo dia, mas vou te visitar sempre que puder, e podemos falar pelo telefone e até nos ver em vídeo. Emma chorou, agarrando sua mãe com força, implorando para que ela não fosse. Mandy a levantou, segurando-a perto, sussurrando suavemente, está tudo bem, meu amor. Vejo você em breve, e vamos nos divertir muito. Ela andou até mim, ainda segurando Emma. Agora, seja boazinha com o papai, ok? Eu te amo muito. Não se esqueça disso. Com isso, ela sentou Emma, pegou suas malas e caminhou até a porta com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela acenou rapidamente, entrou no carro e foi embora sem olhar para trás. Segurei Emma enquanto ela soluçava, lágrimas escorrendo pelo meu próprio rosto também. Eu estava perdendo minha esposa, e Emma estava perdendo sua mãe. Depois de um tempo, sentei-a gentilmente e tentei levantar seu ânimo. Escute, eu disse sorrindo, que tal irmos ao parque, ver os patos e tomar um sorvete? Ah, sim, ela respondeu ansiosamente. E podemos alimentar os patos com nossos cones também, certo? Claro, eu disse, aliviado por ter uma maneira de distraí-la, mesmo que por um tempinho. Eu sabia que ela sentiria falta da mãe, mas esperava que, como uma criança pequena, ela se adaptasse rapidamente. Eu só tinha que confiar que eu também conseguiria. A semana seguinte trouxe mais um desafio. Tarde da noite, meu chefe me chamou em seu escritório. Você fez um ótimo trabalho, Elliot. Agradecemos tudo o que você contribuiu para a agência, ele começou, e eu podia ouvir o inevitável mas chegando. No entanto, essa situação com sua esposa está afetando nossos clientes. Eles perguntam sobre sua conexão com Mandy, e isso impacta nossos relacionamentos. E bem, a KTR é um meio de comunicação importante para nós. Então, você está me demitindo? Eu perguntei sem rodeios. Não, absolutamente não. Mas achamos que é melhor você procurar emprego em outro lugar, ele respondeu, tentando soar conciliador. Quanto tempo eu tenho? Perguntei categoricamente. Leve o quanto precisar. E, claro, você terá uma carta de recomendação brilhante. Não era justo, mas eu sabia que era melhor não queimar pontes. Apertei sua mão, agradeci e fui até o escritório de Bill. E aí, amigo? Ele perguntou. Acabei de ser demitido, eu disse calmamente. A agência acha que é melhor eu seguir em frente. Isso é bobagem, ele gritou, levantando-se. Vou dizer a eles o que penso. Coloquei uma mão em seu ombro, guiando-o de volta para sua cadeira. Bill, você já fez o suficiente por mim. Não arrisque sua posição aqui. Ele não estava feliz, mas eventualmente se acalmou. Terminamos a conversa com planos para eu e Emma irmos jantar no sábado. A dura realidade se instalou enquanto eu atualizava meu currículo.
O caso de Mandy e Paul me marcou em Pittsburgh, todos gostavam de mim, mas ninguém queria me contratar. Era hora de ampliar minha busca. No final, encontrei meu caminho de volta para minha antiga agência em Colômbia, onde o escândalo não me seguiu, e minha experiência na cidade grande foi vista como um bônus. Tive que vender nossa casa em Pittsburgh, mas, apesar de um mercado decente, a venda mal cobriu o que era devido, que teve que ser dividido com Mandy. Mandy não desapareceu completamente de nossas vidas. Ela começou a ligar para Emma semanalmente, eventualmente mudando para videochamadas. Visitas presenciais estavam fora de questão, no entanto, já que ela havia se mudado para Santa Ana, Califórnia. O escândalo teve um efeito duradouro em sua carreira, mesmo além do Sudeste, e, eventualmente, ela conseguiu uma posição como professora de jornalismo em uma faculdade comunitária. Depois de me reconectar com minha agência em Colômbia, eu precisava de um lugar para morar. A agência me apresentou a uma corretora imobiliária, que acabou sendo Molly Michaels. Nós nos atualizamos enquanto ela me mostrava propriedades, e ela mencionou como havia se mudado para a Colômbia depois que Paul foi embora, começando uma nova carreira no mercado imobiliário. Ela até se ofereceu para ajudar a encontrar uma boa pré-escola para Emma, junto com outras atividades para crianças. Achei a natureza pé no chão de Molly revigorante, um contraste gritante com as personalidades exigentes com as quais eu estava acostumado. Nós curtimos uma longa conversa, e eu a convidei para jantar para continuar discutindo opções. Por fim, eu me decidi por uma casa de preço modesto que Molly tinha recomendado, um lugar que ela disse que gostaria de morar. Sua honestidade e calor me atraíram, e logo nos tornamos mais próximos. Pouco tempo depois, Molly e eu nos casamos, mudando para aquela mesma casa juntos. Minhas preocupações sobre a adaptação de Emma desapareceram quando ela e Molly se uniram rapidamente. Antes que eu percebesse, ela estava chamando sua Molly de mãe, que logo virou apenas mãe. Naquele verão, levamos Emma para Los Angeles para visitar Mandy. Molly sugeriu que fizéssemos a viagem, me encorajando mais do que eu esperava. Sua confiança e maturidade me garantiram que nossa família estava em um bom lugar. Quando chegamos ao aeroporto John Wayne, Mandy estava esperando. Apesar de nossas videochamadas, quase não a reconheci pessoalmente, com seu corte de cabelo mais curto e roupas casuais. Emma, repentinamente tímida, agarrou-se a Molly, que gentilmente a encorajou a ir até Mandy. Emma caminhou hesitantemente em direção à mãe antes de correr para abraçá-la com força. Enquanto Mandy enxugava lágrimas de alegria, ela se virou para Molly e para mim. Obrigada, ela sussurrou. Nós todos andamos juntos até a esteira de bagagens, e enquanto Emma se distraía com uma vitrine da loja, Mandy aproveitou a oportunidade para se desculpar. Eu refleti muito, Elliot, ela disse calmamente. Fui à terapia, e percebi o quanto minha ambição me mudou. Eu machuquei vocês dois e espero que não me odeiem por isso. Molly e eu trocamos um olhar antes de dar um passo à frente para abraçar Mandy juntas, sentindo uma liberação de uma dor antiga. Depois das nossas férias, liguei para Bill, me sentindo inspirada. Bill, você se arriscou comigo uma vez. Que tal fazer de novo? Ele parecia confuso. O que você quer dizer? Largue seu emprego, mude para cá e vamos começar uma agência juntos, Corbin e Foster, propus, mal conseguindo conter minha excitação. Houve uma pausa, e então ele respondeu, só se for chamado Foster e Corbin. Nós rimos, e logo estávamos fazendo planos. Bill e Ed se mudaram para a Colômbia, com Molly os ajudando a encontrar uma casa nas proximidades. Pouco tempo depois, garantimos nosso primeiro grande cliente, que se inclinou depois de ouvir nossa proposta. Quero me destacar. Você acha que conseguiria lidar com uma campanha viral? Ele perguntou. Bill e eu trocamos um olhar de cumplicidade, confiança em nossos sorrisos. Sim, eu disse, sentindo um renovado senso de propósito. Nós podemos lidar com isso.